Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para te dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Isso, gente, compartilhe o link, tá bom? Com o máximo de pessoas que você conseguir. Não esquece de curtir, não esquece também de se inscrever como membro, você que ainda não é inscrito, e compartilhe aí para divulgar o nosso trabalho. Glória a Deus, fique até o final, porque no final nós temos uma programação especial para nossas crianças. É o Paz Kids. Isso. Então vamos agora entrar e louvar ao Senhor juntos. Um bom culto. Seja bem-vindo.
Amém, queridos. Nós estamos de volta depois desse tempo tão especial de louvor, de adoração, onde nós sentimos a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado aí na sua casa através dessa ministração. Amém, queridos? Agora chegou aquele momento onde nós temos a oportunidade de tirarmos uma foto bem legal, postar nas nossas redes sociais e aproveitar e enviar o link desse culto do nosso canal para o máximo de pessoas que você puder. Então prepare aí o seu celular, pega o seu melhor ângulo, eu vou contar até 3 e você vai fazer uma foto bem legal e depois vai ter 1 minuto para fazer uma ampla divulgação. Preparado aí? Então vamos lá? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Glória a Deus, que bom nós estarmos novamente aqui juntos, dando sequência a esse culto muito abençoado. Fique conosco até o final, daqui a pouco você vai receber a ministração da poderosa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você e toda a sua família, vocês serão tremendamente abençoados. Amém, queridos? E agora chegou o momento onde nós temos o privilégio de demonstrarmos gratidão, de aplicar fé e demonstrando assim o quanto nós somos fiéis à nossa igreja local e ao reino de Deus. Eu quero ler com você um texto que está ali no Evangelho de João, no capítulo 6. É um texto muito conhecido, onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Acompanhe, por favor, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também era chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus
e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Amém, queridos? Esse é um dos milagres mais incríveis que Jesus realizou durante o seu ministério terreno. É claro que nós poderíamos aqui extrair vários princípios, mas eu quero citar pelo menos 3 para que possamos usufruir, né, dos milagres que Deus tem para as nossas vidas, e nesse momento específico, o milagre da provisão, o milagre da prosperidade. A primeira coisa que nós vemos, a importância de valorizarmos aquilo que temos. Pedro, ele menciona que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, mas ao mesmo tempo ele mesmo fala: o que é isso para tanta gente? Ele não valoriza aquilo que ele tinha, aquilo que estava à disposição. Segundo ponto que eu quero pensar com você, a importância de entregarmos o que nós temos nas mãos da pessoa certa. Eles pegam aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e entregam na mão de Jesus, na mão daquele que podia resolver, na mão daquele que podia multiplicar e assim alimentar aquela multidão. O terceiro ponto que eu quero destacar com você é a importância de termos um coração grato. Jesus, ao pegar os pães, ao pegar os peixes, ele, antes de mais nada, ele agradece a Deus. Ele entende que a bênção de Deus precisava estar sobre ele, sobre aqueles alimentos, para que o milagre acontecesse. Então, queridos, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que temos, a entregar o que temos nas mãos da pessoa certa, que é Jesus, e ter um coração grato. E o resultado você sabe, houve um grande milagre, uma grande multiplicação, e aquela multidão foi toda ela alimentada. E inclusive o texto diz que sobrou. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de milagres. E aplicando nesse contexto, no contexto financeiro, seja fiel, entregue aquilo que você tem, devolva o seu dízimo, seja generoso com as suas ofertas e tenha um coração grato. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Um tempo de devolução, um tempo de entrega, um tempo de aplicação de fé. Nós queremos devolver ao Senhor, nós queremos entregar ao Senhor os nossos recursos financeiros, queremos ser fiéis e expressar gratidão, porque nós entendemos que tudo que somos e tudo que nós temos é pela Tua graça e misericórdia. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, continue, ó Deus, dando recursos, dando provisão, abrindo portas, continue operando milagres sobre a vida do Teu povo. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer glória a Deus comigo, e você pode estar fazendo a sua entrega, a sua devolução agora mesmo, utilizando o nosso QR Code e fazendo assim uma transferência, ou se preferir, ir até uma agência bancária ou uma casa lotérica ao longo da semana. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Deus te devolverá por grande mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante. E
Paz Church São Gonçalo. Vamos nos manter informados com o nosso Paz News? No Life Group é um ambiente de fé, paz e muito amor. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code ou acessando esse endereço, você encontrará os links dos Life Groups que acontecem durante a semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião poderosa com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados no link que é compartilhado nos nossos grupos do WhatsApp e não deixe de participar. Não basta ser mulher, tem que ser guerreira, né? A minha dica para você é participar da poderosa reunião de intercessão e oração das mulheres guerreiras. Elas acontecem todas as terças e quintas às 17 horas pelo Zoom. Vem orar pela sua família. Com o objetivo de nos capacitarmos para sermos líderes com excelência, nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do aplicativo Zoom. É o nosso Tadel. Venha receber mais de Deus. Bem, essas foram as informações da semana, mas você pode continuar conectado conosco através do canal do YouTube e das nossas redes sociais. Fiquem agora com a poderosa ministração da Palavra de Deus. Até a próxima! Olá, nós daremos continuidade às 3 parábolas que Jesus ensina a seus discípulos logo após ele falar sobre os últimos dias em Mateus 25. Nesse capítulo, Jesus chama seus discípulos e fala sobre os sinais que antecederiam a sua volta, a sua segunda vinda. E nós vimos já anteriormente a primeira das parábolas, que é a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos ver a parábola dos talentos. Se encontra em Mateus 25, versos 13 a 30. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que
tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola, ela, apesar de estar seguida da parábola das 10 virgens, ela tem uma ligação muito forte. Aliás, todas elas estão juntas. Na nossa versão, você tem a separação de capítulos, você tem a separação até com título, mas originalmente isso não acontecia. Então, essa parábola, ela vem logo após a história que Jesus fala sobre as 10 virgens. E nessa parábola das 10 virgens, nós vimos que o Senhor está falando sobre estar pronto, estar preparado. Ele fala sobre o nosso caráter, como nós devemos cuidar do nosso interior, do nosso espírito, da nossa alma, das nossas emoções, para a vinda do Senhor Jesus. Como nós devemos nutrir essa expectativa, como nós devemos planejar a nossa vida de acordo com essa expectativa do nosso encontro com o Senhor, que é o nosso noivo. Então, a parábola das 10 virgens, ela fala sobre uma prontidão interior de expectativa, de espera, para o encontro com o noivo, que é Jesus. Essa parábola, ela já não fala tanto sobre a expectativa interior, mas ela fala sobre a atitude prática daquele que está esperando o Senhor. No caso, nós vemos a pessoa do dono da terra, temos os servos e temos também os talentos e os bens. É interessante isso. O dono da terra é a tipificação do Senhor Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, e ele partiu e voltará. Os servos representam os discípulos de Cristo, os discípulos daquele momento, quando Jesus contou essa parábola, os 12, e mais os outros que o seguiam, e nós hoje, que somos discípulos de Cristo. E os talentos fala sobre os bens, e nós vamos falar um pouco sobre isso logo mais, aprofundando. O que nós precisamos ter em mente é que esses bens pertencem ao Senhor. Então, essa parábola, como disse R.C. Trent, eu vou ler uma citação dele. Enquanto as virgens são apresentadas como esperando pelo seu Senhor, temos aqui os servos trabalhando para ele. Há a vida espiritual interna do fiel sendo mencionada, e aqui nessa parábola, a sua ação externa. A única condição para haver uma ação externa produtiva para o reino de Deus é que a vida de Deus seja diligentemente conservada dentro do coração. Então, ressaltando isso, a importância da ligação dessas duas histórias, e uma está vinculada à outra. A primeira fala sobre o coração, sobre a vida interior, sobre o relacionamento com Jesus. A segunda fala do nosso serviço para Ele, da nossa atitude nesse momento de espera. Primeira coisa que nós vemos é que os bens ou talentos pertencem ao Senhor. E no versículo 14, isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Eu fiz uma pequena pesquisa do contexto em que Jesus conta essa história, e eu vi o seguinte: quando uma pessoa rica ela resolvia sair de casa por algum tempo, ela chamava os seus escravos, aqueles que ela tinha mais confiança, e deixava-os como seus representantes. Eles eram levantados como representantes daquela pessoa. E o dono confiava àquelas pessoas a terra, o serviço e os seus bens. Uma outra forma era uma forma que o Império Romano usava, que era um sistema de troca e empréstimo. Então, havia essas duas formas. E Jesus, ele usa essa primeira forma para exemplificar
aquilo que ele espera de nós, seus discípulos. A fidelidade, eu queria que você marcasse bem essa palavra, fidelidade é a marca desses trabalhadores, é aquilo que o dono espera desses trabalhadores. Em Mateus 6:25, nós lemos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, o maior bem que eu e você temos na vida, é a própria vida. O Senhor nos deu vida, e a vida que Ele nos deu é para ser entregue a Ele. É como um gesto de adoração e entrega a Ele. Então, eu vou comparar muito essa parábola com Mateus 6, que fala sobre a importância de nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nós precisamos pensar primeiramente nesse primeiro ponto. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Os bens, esses talentos, que nós vamos aprofundar logo mais, e a própria vida pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Segundo ponto que eu quero falar é que todos nós recebemos diferentes medidas. No verso 15, nós lemos: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Algumas pessoas confundem essa palavra, essa parábola, com a parábola das 10 minas, que está em Lucas 19. Logo após Jesus encontrar-se com Zaqueu, ele conta essa parábola das 10 minas, que eu não vou aprofundar aqui. As duas têm pontos congruentes, mas são bastante específicas. Primeiro, porque essa parábola aqui dos talentos, Jesus está falando para os seus discípulos. E a parábola das 10 minas, Jesus está falando para toda a população que estava ali em Jericó. Em segundo lugar, essa parábola aqui, ela fala de diferentes valores, diferentes medidas. Nós temos aqui, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Na parábola das 10 minas, não, cada um recebe 1. Todos receberam a mesma quantidade. Está falando sobre a responsabilidade que pertence a todos. Nessa parábola aqui, há uma especificidade que traz em conta o ensino que Jesus queria dar aos seus discípulos. Então, trazendo essa informação mais geral, vamos ver o que é o talento. O talento aqui não é qualidade. A gente às vezes fala, o fulano tem tanto talento, é uma pessoa talentosa, é uma pessoa que tem habilidades. A parábola não está falando sobre isso. Não é sobre habilidades que o Senhor está falando, enfatizando. Um talento, ele tinha um valor monetário de mais ou menos, hoje, $1.000, segundo o comentário que eu pesquisei. Talento, na parábola, significa aquilo que Deus nos dá. O talento pertence a Ele, os valores pertencem a Ele. E Ele distribui como Ele deseja. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Mas o que eu quero te dizer é que um talento tinha um valor muito grande. Então, aquele que recebeu 1, ele não recebeu, de acordo com a sua capacidade, menos do que os outros. Ele recebeu o máximo que ele poderia lhe dar. Acompanha esse raciocínio comigo. G.H. Lang diz: Deus não tenta colocar um lago dentro de um balde. Eu gostei tanto dessa frase. O homem que tem uma capacidade maior de conhecimento tem um privilégio maior quanto a servir, uma responsabilidade mais pesada em ser fiel, e com recompensa mais valiosa se for vencedor.
Deus faz distinção de pessoas não em relação ao amor, sim em relação ao chamado. É verdade. Não o chamado para andar com Ele, para ser discípulo, mas o chamado para cumprir a missão que Ele nos delegou. Nem todos são como o apóstolo Paulo. Nem todos, Jesus tinha 12 discípulos, nem todos eram como Pedro, Tiago e João. E nem todos se despontaram tanto como Pedro, Tiago e João, apesar de amarem Jesus. Nem todos os pregadores serão como Billy Graham, não é verdade? Então, há diferentes medidas, mas é importante a gente ter essa convicção muito clara de que aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos dá como dons, como bens que pertencem a Ele, são dados de acordo com a medida que Ele conhece de nós. Ele sabe aquilo que nós temos a capacidade para fazer. Então, isso nos livra de ser invejosos, de querer o que o outro tem. Isso nos livra de nos comparar com os outros. Nós não devemos nos comparar com os outros, porque cada um recebe a sua medida e vai ser cobrado de acordo com a sua medida. Mais talentos, mais responsabilidade. Então, não é que aquele que receba menos também não tenha responsabilidade. Tem sim, de acordo com a capacidade que Deus lhe deu. Deus é altamente justo, amém, amados? E Ele nunca vai nos cobrar algo que Ele mesmo já não tenha provido. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 11, para aprofundar um pouco essa questão, diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de milagres, de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E é lindo esse texto que fala sobre o corpo de Cristo. Nós somos vários, nós somos diferentes e nós nos completamos, assim como os órgãos do nosso corpo. Há órgãos que são mais vitais do que outros, mas todos são importantes, todos têm o seu valor. Então, uma citação também do Danilo Figueira, aliás, fica a dica, nós temos feito um estudo maravilhoso desse livro, Liderança Acima da Média, com os pastores Lúcia e Heloísa, toda segunda-feira, #fica a dica, quem quiser participar, toda segunda-feira, às 8 horas. Depois a gente coloca aqui o link, o contato para você receber. Maravilhoso esse estudo. E o Danilo Figueira, ele diz: que medida de fé o Senhor me deu? Sim, porque em sua soberania Ele nos fez com capacidades diferentes, ainda que eventualmente estejamos cumprindo funções semelhantes. Se é verdade que, de uma forma geral, estamos produzindo aquém do nosso potencial particular, é verdade também que, se tentarmos ir além da nossa capacidade, terminaremos decepcionados. E há muitas pessoas que, às vezes, ficam decepcionadas porque elas gostariam de ser usadas de uma forma que talvez Deus não as tenha chamado. E deixam passar as oportunidades preciosas de servir a Deus com os talentos que Ele deu. Mateus 6, 26 e 27 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado
a sua estatura. Amados, quem sabe da nossa vida, quem tem o cuidado com a nossa vida é o Senhor. E nós, como servos que o amamos, que o servimos, nós precisamos estar muito ligados àquilo que Ele nos orienta, ao chamado, não só geral, de o amar, de falar do amor dEle, de manifestar a graça, o Evangelho, a fé. Isso é um chamado para todos, fazer discípulos. Mas também o chamado específico, aquilo pelo qual o Senhor nos deu talentos e também habilidades específicas. Porque as habilidades, elas acabam vindo junto com os talentos. Os talentos o Senhor nos dá e as habilidades são desenvolvidas na nossa vida, porque as habilidades também vêm do Senhor. Mas elas são desenvolvidas para podermos potencializar o chamado que Deus nos deu. Amém, queridos? Terceira coisa que nós vemos nesse texto, terceira lição, terceiro tópico. No reino de Deus, aquilo que é usado multiplica, mas o que não é usado é perdido, se perde. E nós vamos ver isso nos versos 16 a 18. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Granjear aqui significa negociar. Então, aqueles que tinham mais talentos, 2 e 5, negociaram, ou seja, eles usaram os seus talentos, que não eram deles propriamente, que eram do seu senhor, e eles multiplicaram esses talentos. Aquele que só tinha 1, escondeu. Olha só que atitude terrível que ele teve. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Nós precisamos crescer, amados. E para crescer, nós precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar a fé. Se você quer ser uma pessoa de fé, você tem que exercitar a sua fé. Se você quer ser conhecida como uma pessoa que ama, você precisa exercitar o amor. Porque nós já recebemos, mas nós precisamos exercitar. Então, algumas perguntas que nós precisamos fazer. Nós estamos chegando ao final de um ano bastante atípico, não é verdade? Tem pessoas falando que 2020 não devia nem sido contado no calendário, nem como ano de aniversário, porque praticamente a gente não viveu esse ano como as pessoas tinham expectativa. Bom, isso é o que a gente ouve aí fora. Mas eu tenho uma pergunta para você, que nós precisamos fazer sempre nesses períodos de fechamento de ciclo, fechamento de ano, fechamento de mês, fechamento de um tempo que você se determinou a agir. Eu tenho crescido na graça. A minha esperança hoje, ela está mais firme e real do que ano passado, do que mês passado, do que semana passada. Eu tenho amadurecido nas minhas atitudes. Eu hoje sou uma pessoa mais madura do que já fui? Ou eu continuo sendo a mesma pessoa pirracenta, cheia de meninices, adulta com atitudes de adolescentes? Será que eu estou crescendo emocionalmente? A minha influência espiritual e os meus resultados têm se multiplicado? Eu tenho crescido em amor? São perguntas que precisam estar no nosso coração e nós precisamos responder a essas perguntas e pedir ao Espírito Santo que nos sonde para mostrar áreas da nossa vida em que nós talvez tenhamos enterrado os nossos talentos. Porque
às vezes, nós investimos, nós acreditamos e exercemos o talento em algumas áreas e deixamos de exercer em outras. Enterrar o talento é ter uma visão errada a respeito de Deus, do seu propósito. Aquele homem, ele diz no texto mais adiante que o Senhor era injusto. Ele cobrava aquilo que ele não semeou, e por isso ele teve medo. Ou seja, ele não tinha nem a revelação do amor de Deus por ele. Ele tinha uma relação distanciada daquele homem que era o dono de tudo. Então, esconder-se é viver somente para si mesmo. Esconder o talento é esconder a própria vida, é enterrar a sua própria vida, a sua capacidade. Tantas pessoas que nós podemos abençoar durante a nossa vida, nós podemos orar, nós podemos contribuir para que essas pessoas sejam pessoas melhores. E se nós vivemos somente para os nossos sonhos, para as nossas conquistas pessoais, num egoísmo absurdo, nós estamos escondendo talentos. É deixar de abençoar, é esquivar-se de ser usado por Deus. Aí você pode falar, mas eu não tenho livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Pois é, você tem a liberdade de escolha, mas que a minha liberdade de escolha, que a sua liberdade de escolha, seja bem orientada. A nossa liberdade de escolha, ela precisa ser para o Senhor com a seguinte resposta: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa liberdade de escolha é para dizer sim ao Senhor, e não ao pecado, e não a Satanás e seus demônios, e não ao mundo, não à maldade, e sim à bondade, sim ao amor, não ao ódio, à raiva, à inveja, e sim à contribuição, à generosidade. A nossa liberdade de escolha, ela precisa ser bem orientada também. Então, em Lucas 6, 35 a 38 diz: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Olha o que Jesus está falando em outro momento. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-á. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vocês deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O Senhor está ensinando, e o ensinamento dele é o mesmo em todo o Evangelho. Sejam despojados, entreguem a sua vida, não retenham a fé, não retenham o amor, não retenha os bens, não retenha, mas seja generoso, seja misericordioso. O quarto ponto que nós aprendemos é que um dia a fatura chega. É verdade, a fatura chega. Nós vemos nos versos 19 a 23, muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5.
E aí o Senhor diz: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aquele que tinha 2 também trouxe mais 2 e recebeu também essa palavra: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eles estão prestando contas da vida. E chegará um dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, prestando contas das nossas escolhas, da nossa vida. É verdade. Mas que bom se a gente puder ir acertando essa fatura, não é verdade? Você não precisa deixar ela crescer para acertar no final. Tem gente que só pensa disso no final da vida, que um dia vai prestar contas a Deus. Mas pode ser que esse dia seja hoje, seja amanhã. E por que não agora? Por que nós não aproveitamos essa mensagem, aproveitamos esse momento, esse final de ano, para colocar nossa vida diante do Senhor e prestar contas da nossa vida a Ele? Outra coisa que nós vemos é que, ainda nesse ponto, que um dia a fatura chega, é quando o Senhor fala para aquele que foi negligente e escondeu o talento. O Senhor fala para ele: tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10, no versículo 28. Olha só, aquele talento que ele tinha, que ele escondeu, que ele enterrou, ele não quis ser usado por Deus, ele não quis abençoar as pessoas, até aquilo que ele tinha, que ele achava que era dele, não era, porque nós vimos no início dessa mensagem que o talento pertence ao Senhor, lhe foi tirado. Em Lucas 12, 16 a 21, o Senhor também conta a seguinte história: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Eu não quero ouvir essa palavra do Senhor. Eu não quero ouvir do Senhor que eu desperdicei a minha vida entesourando para mim. Isso é algo que me dá muito temor no meu coração. E nós precisamos realmente pensar: como está a minha fatura? Eu estou devendo ao Senhor? Eu estou devendo ao meu irmão? Não estou falando de dever dinheiro. Se tiver devendo dinheiro, tem que acertar também. Mas eu estou falando de dever o amor, dever a bênção, a unção que Deus derramou sobre nós para que nós abençoássemos as pessoas. Eu estou retendo os valores que Deus tem me dado para abençoar na casa dele, para abençoar missionários nas missões. Eu estou retendo a minha vida, eu estou enterrando os meus talentos ou eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu para fazer para ele? Conclusão: o nosso maior bem, o nosso maior talento dado por Deus é a vida. Use-a ou perca. Eu vou repetir essa frase, que eu creio que foi inspirada por Deus. O nosso maior bem é a vida. Use-a ou perca. Mateus 25, 29 diz: a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mateus 6,33.
Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos refletir sobre essa mensagem. Vamos realmente buscar o Senhor e derramar o nosso coração, a nossa vida diante dele, agradecendo pelo talento maior que ele nos deu, que é a vida. E para terminar, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, estamos mais próximos da volta de Jesus hoje do que no início. Eu falei isso quando falei sobre a parábola dos 10 virgens e vou continuar falando isso na próxima. O servo não enterrou o talento porque ele só tinha um talento, mas porque ele era negligente. Que sejamos achados servindo a Deus no limite máximo da nossa capacidade, para que, quando Ele voltar, possamos receber a sua recompensa. Porque há recompensa, há galardão. E esse galardão é eterno. E eu me lembrei muito dessa frase bastante conhecida do apóstolo, pastor Melvin Uber, pai do pastor Abe Uber, que diz: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Eu quero terminar com essa palavra. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Eu gostaria de orar com você agora. Deus, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra que vem ao nosso coração e que fala tão profundamente a cada um de nós. Deus, que o Senhor esteja desatando nós, desatando correntes e amarras nos nossos corações, nos nossos pés, nas nossas mãos, para que possamos servi-lo e servi-lo com qualidade. Senhor, que possamos ser fiéis ao Senhor do nosso coração, mas que possamos ser fiéis também nas nossas atitudes, na capacitação que o Senhor nos deu para servi-lo, não na nossa própria força, não na força do nosso braço, mas dando o melhor, que é a própria vida para Ti. Cada minuto da nossa respiração, cada segundo do nosso viver, que seja entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu creio que Deus falou ao seu coração nessa mensagem, como falou ao meu. E nós temos aqui um link de contato. Você pode entrar em contato conosco. Você que quer seguir essa caminhada linda com Jesus. Você que está procurando uma família espiritual. Nós estamos aqui também para você. Entre em contato conosco aqui embaixo, tem o contato. E eu vou pedir também que você marque o que você achou dessa mensagem, dê um feedback, escreve aqui embaixo se você foi abençoado, o que Deus falou para você. E também curte, compartilha, seja inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita vitória. Amém. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidar vocês para o Paz Kids. Vamos nessa? Nossa, eu não acredito! Ô, Josh, olha isso! Vai ter uma prova, gente! Ai! O que você tá falando? Uma prova! Ó, é uma tradição da minha família. Essa prova tem uma vez por ano. E, tipo, toda a minha família fez. Tá indo desde 1900 e pouco. Ó, minha bisavó fez, meu avô fez. Mas prova é ruim. Por que você tá feliz? Não, é a prova, entendeu? Minha avó fez, a minha mãe fez. Nossa, talvez é melhor não fazer, talvez, né? Olha,
Você tá triste? Parece que você tá triste, mas você tava feliz antes. Eu não tô entendendo suas emoções. É porque assim, é a tradição da minha família. Mas tipo assim, a minha mãe ganhou, a minha avó ganhou. E se eu não ganhar, se eu desapontar os meus pais? Tá, ó, Cristina, vai dar certo, beleza? Só calma aí, eu vou orar por você, tá bom? Ó, Senhor Jesus, obrigado pela vida da Cristina. Ajude ela a ir bem na prova, ajude ela a ter um bom relacionamento com os pais. E se ela ir mal na prova, ajude que os pais não vão brigar, eles vão entender que tá meio difícil viver no espaço, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Ah, meu Deus, como é difícil cuidar dessa horrível beleza. Mas eu estou ficando incrível, não estou, pessoal? Essa vida de trabalho está me comendo. Eu estou ficando cansada de tanto trabalhar. Aqueles missionários estão me dando muito trabalho. Eu estou ficando muito irada. Mas enfim, agora eu tenho ajudantes. E eles vão ter que dar um jeito de vencer aqueles miserávelzinhos missionários. Não, não, vocês não! Não bastasse ter que conviver com vocês em casa, agora eu vou ter que conviver com vocês aqui. O que vocês querem? Trabalho. Não! Disseram que estavam contratando quem não era burro. Bem, A gente só é... vocês são péssimos, vocês são incompetentes, vocês são horríveis. Mas acho que eu posso ficar com vocês. Se aqueles outros dois lá não derem conta do serviço, eu mando vocês. Agora, sumam da minha frente. Vamos. Abraço coletivo. Sai. Saiam da minha frente. Oi, Cristina. Pode entrar. Pode sentar. Você tá pronta pro seu discipulado? Oi, professora, tô sim. O que a gente vai aprender hoje? Então, hoje a gente vai aprender sobre a sua arma. Olha só. O arco da intercessão. Que arma poderosa! E ela está ligada ao seu coração. Quanto mais você ora e intercede, mais poderosa sua arma fica. Mas assim, todas as armas são conectadas ao coração? Sim, são todas ligadas ao coração nosso. Porque semana passada nós aprendemos com a palavra de Deus, nós falamos e declaramos a palavra de Deus. Mas agora, na oração, nós oramos segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Como assim? Então, de vez em quando, Deus pode pedir para a gente fazer alguma coisa que a gente não quer muito fazer. Por exemplo, o Abraão, que a gente vai aprender hoje. E o exemplo maior foi de Jesus, né? Que Jesus estava lá para morrer na cruz, lá no jardim de Getsêmani, você lembra? E ele disse, Senhor, eu não quero fazer isso, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Inclusive, esse é o nosso versículo dessa semana. Vamos repetir aqui? Repita comigo. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. afasta de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. e não a minha. Em outras palavras, ele falou, eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Que top, né? Que rendição completa ao Pai. E é isso que nós podemos e devemos sempre ter. Nossa, obrigada, professora. Tem mais alguma coisa que a senhora vai me ensinar? Não, é só isso por agora. A gente se vê depois. Tá bom. Tchau, professora. Até depois. Até mais. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha.
e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Ah, Joshua, Cristina, Abraão e Amanda, vocês pensam que vão continuar escapando de mim, mas vocês aguardem. Nada mal, pelo menos chegaram no horário. Tô com muita fome. Será que a gente não poderia tomar um café antes de começar a trabalhar? Ah, claro que não! Já para o trabalho! Eu preciso que vocês arrumem um jeito de atacar novamente essa nave e acabar com esses missionáriozinhos fedorentos! Fedorentos? Eu odeio gente fedorenta! Cala a boca, vara de cutucar estrela! Como vocês vão fazer, eu não sei e não me interessa. Só quero que vocês voltem aqui com a vitória. Porque se vocês não voltarem aqui com uma vitória, vocês estarão despedidos! Agora saiam da minha frente que eu já tô enjoada da cara de vocês. Já! Quanta grosseria! O que nós vamos fazer? Eu tava pensando numa nova estratégia. Contratar o Esquadrão Roxo. Vai dar certo? Com certeza. Então vamos. Vamos! Será que eu vou pra Terra pra fazer a prova? Ou será que eu fico aqui na nave? Ah, mas que pergunta óbvia, né? Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Me ajuda, por favor. Andem, me contem! Como é que foi lá naquela escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela? Não saiu como esperado, chefa. Não me chama de chefa! Eu já falei, sua cabeça de ostra, até você me chamando de chefa! Nossa, quanta agressividade! Cala a boca, senão eu vou te jogar pros jacarés e não vai sobrar nenhuma unha. Pra que tanta maldade? Nós somos maus, nós somos demônios, esqueceu? Calem a boca! Eu não quero mais ouvir nada sobre vocês! Só quero saber como é que foi lá na escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela. Voltaram vitoriosos? Então, né? Cala a boca, deixa que eu falo. Você calado é um poeta. Então, senhora, fomos derrotados. Derrotados? De novo? Não! O que eu faço com vocês, seus cabeças de ostra? Esses missionáriozinhos estão me dando mais trabalho do que eu imaginava. Precisamos pensar no que vamos fazer agora. Vocês continuam sendo inúteis e incompetentes! Cristina, salvou nossa nave hoje, gente. Parabéns! Não, tudo bem. Não fui eu mesmo. Não, foi Deus, né, que ele tava comigo. Eu fiz a vontade dele em vez da minha. Não tem problema. Você não queria lutar? Na verdade não, né? Porque tava prestes a sair para a Terra, porque hoje tem um campeonato de matemática. Mas aí, né, como a nave tava sendo atacada, eu resolvi ficar aqui. Mas que bom que Deus usou a sua vida para proteger todos nós, né? E você sabe que às vezes Deus faz isso mesmo. Ele coloca uma prova no nosso caminho para ver se a gente vai fazer a nossa vontade ou a vontade dele. E você venceu. Parabéns! Parabéns, Dinai! Uhul! Então hoje a gente vai aprender sobre o Abraão da Bíblia. E o Abraão foi a mesma coisa com ele. Deus fez uma prova e o Abraão passou. Que legal, né? Vamos ver? Um certo dia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega agora o seu filho, Isaque,
e vem com ele até o monte Moriá e oferece seu filho como um sacrifício. Abraão então obedeceu à voz de Deus, levantou de madrugada, pegou o seu filho Isaque e foi com ele até o local que o Senhor escolheu. Depois de 3 dias, subiram no monte para oferecerem um sacrifício. Abraão levava o fogo e a faca, enquanto Isaque carregava a lenha. De repente, Isaque pergunta: Papai, o fogo está aqui e a lenha também, mas onde está o cordeirinho? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Depois disso, prepararam um altar e Abraão colocou Isaque no lugar do cordeiro. Abraão então levantou a faca para sacrificá-lo, mas o anjo bradou e disse: Pare, Abraão, não toque no seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e não me negou seu único filho. De repente, apareceu um carneirinho preso num arbusto. Abraão pegou o carneirinho e ofereceu para Deus. Abraão ficou feliz, pois Deus providenciou um sacrifício no lugar de seu filho. Ei, galera! Hoje a Cristina queria muito ir para a Terra para conseguir fazer o campeonato de matemática. Mas como a nave foi atacada, ela decidiu ficar na nave e ajudar, mesmo que isso significasse que ela não poderia mais participar do campeonato. Ela colocou as vontades de Deus acima das suas próprias vontades, igual que o Abraão fez quando Deus o pediu para sacrificar o seu filho. E esse é o ponto principal. Repitam comigo: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Essa atitude é muito importante. O próprio Jesus também tinha que ter essa atitude. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele estava prestes a ser crucificado, ele fez essa oração. Repitam comigo. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Se até Jesus teve que fazer a vontade de Deus e não a própria, então nós também precisamos estar prontos para fazer isso. Olha, o nosso tempo já está se acabando. Não se esqueça que nós amamos muito você e Deus ainda mais. Até a próxima! Transmissão encerrada.